Bitcoin bateu numa resistência forte e tô me preparando para uma queda grande logo porque a armadilha tá pronta. Parece que tá formando uma mínima mais alta no Bitcoin, mínima mais baixa no CVD, ou seja, mais pressão de venda no mercado sem conseguir baixar o preço, sinal de alta, divergência de alta. E claro, esperávamos outro impulso para cima para o Bitcoin passar a máxima recente acima de 106,2 mil dólares. E o vídeo de ontem e me segue no Sabe Bem o que eu tava de olho. Se o Bitcoin subir, tô mirando uma nova operação vendida. A rejeição tá vindo de qualquer jeito. Então, neste momento, o Bitcoin atingiu uma área de resistência crucial. Estamos negociando no VWAP ancorado exatamente no máximo histórico. Por isso, já comecei a entrar em posição vendida a cerca de 106,6 mil dólares. Subirmos mais, como mostrarei neste vídeo, aumentarei ainda mais a posição. Sei exatamente onde colocar meu stop loss caso esses níveis não sejam respeitados e disparemos para outro máximo histórico. No entanto, em caso de queda, quero estar preparado. Vou compartilhar a importância do nível atual e mesmo subindo, a razão áurea de Fibonacci será um nível crucial a observar. O que você vai ver agora? O VWAP ancorado da máxima histórica já foi claramente atingido. E se ancorarmos outro VWAP exatamente nessa alta específica, vai pousar um pouco mais alto, em torno de 107 mil dólares americanos. Além disso, como dissemos ontem, essa área será o nível exato muito respeitado no passado. Mínimas e máximas anteriores aqui, e podemos até diminuir o zoom e falar de uma faixa horizontal maior. Vê-se o nível médio da faixa, antes uma boa área de suporte e resistência, sendo atingido quase com precisão do dólar. Por isso digo que neste nível específico não estou interessado em abrir posições compradas, mesmo que explodíssemos agora direto para outro recorde histórico. Eu opero de nível para nível. Opero com probabilidades e, como uma área importante de resistência já foi atingida, estou preparado para arriscar capital e abrir outra posição vendida. Mas deixe-me compartilhar outro nível importante que eu observaria se o Bitcoin fosse um pouco mais alto agora. Podemos falar da primeira proporção dourada de Fibonacci ao medir o recente impulso de queda. Esse nível está em 107,6, 107,8 mil dólares, alinhado com o maior cluster de volume na parte superior, e a alta da área de valor está exatamente no bolso dourado. Se subirmos mais, vou aumentar minha posição vendida, esperando alvos mais baixos devido à estrutura de 5 ondas que podemos ver nos próximos dias. Agradeço se puder curtir o vídeo, pois 1000 likes estão próximos. De me explicar por que essa área é tão importante e por que essa estrutura de 5 ondas tem alvos abaixo da mínima recente. Quando ampliamos um pouco, digamos no gráfico de 1 hora, podemos falar de dois canais ascendentes muito importantes. O primeiro canal é identificado ligando as mínimas mais altas e expandindo até essa máxima específica. Claramente, vemos que estamos negociando no topo do canal, alinhado com o VWAP ancorado na máxima histórica. Além disso, temos outro canal ascendente conectando essas duas mínimas mais altas aqui, expandindo para cima. Vemos que, mesmo se o Bitcoin subir, o topo do canal está na proporção áurea de Fibonacci, indicando dois níveis cruciais. Quem está no movimento de alta certamente busca outra posição comprada. Pessoalmente, ao atingir a resistência, prefiro abrir outra posição curta de venda. Por isso digo, temos um nível muito claro sendo atingido. Mesmo subindo mais, outra área de resistência significativa será atingida. Nível de invalidação, claro se bombearmos direto para a máxima, mas as metas de alta são óbvias. Talvez você se pergunte, quais são as metas de preço mais importantes a observar? Como disse ontem, busco que nossa mínima recente de 102,7 mil dólares seja rompida em breve.
Claro, mantenho previsão de Elliott Wave com alvos mais baixos, cerca de 99 mil ou 96 mil dólares. No entanto, infelizmente, não sei em que nível o Bitcoin realmente vai atingir o fundo. Por isso, devemos nos pagar na queda e, claro, estar prontos para iniciar outra operação na subida. Então, ao falar de níveis importantes no gráfico de 1 hora, o que você vai ver agora? Parece que a primeira baixa do Bitcoin está em 104,5 mil dólares, atuando como nível de liquidez. Além disso, outra baixa está um pouco abaixo, em 104,3 mil dólares, e outra aqui em 104,1 mil dólares. Todas essas três mínimas estão aqui para fins de liquidez. Além disso, há poucos dias, nessa queda, o Bitcoin teve não só a primeira, mas a segunda, terceira e quarta baixas. Todas essas mínimas aqui foram para fins de liquidez. Muitos foram liquidados na alta, por isso digo que, agora, na minha opinião, falar de venda a descoberto faz mais sentido, pois o Bitcoin provavelmente vai cair. Então, essas mínimas específicas que mostrei estão agindo como um ímã para o preço do Bitcoin. Dito isso, na minha opinião, é bem provável uma rejeição nas próximas horas, não só por causa dessas mínimas recentes. Mas vamos além e identificar onde o Bitcoin tem seus maiores níveis de liquidação. Olhando o mapa de calor de liquidação do Bitcoin no gráfico de 3 dias, vemos o maior cluster de liquidação logo abaixo das mínimas recentes, em 104 mil dólares, onde também há muita liquidez. Por isso, idealmente, busco uma rejeição. Talvez o Bitcoin quebre esses níveis e caia mais até a extensão Fibonacci 1.1 ou um nível de volume importante em torno de 102,7 mil dólares. Mas quando estivermos no lucro, movemos o stop loss para o ponto de entrada, zerando o risco. Nos pagamos na subida e, claro, fazemos algum dinheiro. Vou explicar por que uma estrutura de 5 ondas de queda é possível, considerando a correção ABC maior que mencionei ontem e seus alvos importantes. Se a onda C de Elliott começar a se formar nos próximos dias, podemos ver uma estrutura de 5 ondas de queda. O que tenho em mente exatamente? Lembrem-se, há alguns dias, o Bitcoin concluiu seu primeiro movimento de queda, uma correção. Outro impulso, outra correção, mais um impulso. Tivemos um movimento de 3 ondas de alta, e na correção ABC, a onda C geralmente termina numa estrutura de 5 ondas. Por isso que estou lhe dizendo que um movimento de baixa, pelo menos na minha opinião, é bem provável para o Bitcoin ir em direção ao nível de volume ou até mesmo atingir alvos maiores de retração e extensão de Fibonacci. Mas com o movimento de baixa, precisamos estar cientes do preço-alvo da extensão de Fibonacci. Então, sobre o que exatamente podemos falar aqui? Tivemos o primeiro impulso aqui. No momento, estamos formando nossa segunda onda de Elliott. Depois disso, podemos falar de outro impulso, outra correção e então, claro, outro impulso de baixa. Provavelmente agora você está se perguntando quais são os alvos para a terceira onda de Elliott. Porque a realidade é que, neste movimento específico de baixa, o Bitcoin não atingiu a extensão de Fibonacci de 1618. Vamos do swing alto, de volta ao swing baixo e de volta ao swing alto. Atingimos o fundo em aproximadamente 1236 da extensão de Fibonacci. Mesmo com gráfico logarítmico, a extensão Fibonacci 1618 nesse movimento de queda não foi atingida. Por isso, ao traçar extensões Fibonacci do topo ao fundo e de volta, não sei onde exatamente vamos topar. Talvez no VWAP ancorado, onde negociamos agora, ou na razão áurea de Fibonacci. O terceiro pivô no meio, a 107,4 mil dólares, a extensão Fibonacci 1.236 fica em 97.900 dólares, próxima à extensão 1.1 em 99 mil dólares. Falando da estrutura de 5 ondas, é provável que o Bitcoin teste essa mínima em breve. Vamos ver o que acontece. Por isso que tô te falando, tô pronto para arriscar meu capital numa operação de venda. Mas na resistência, só quero abrir outra venda no gráfico do Bitcoin. E o que a gente vê agora nos indicadores de 1 e 2 horas? O RSI está claramente subindo muito para cima. O Bitcoin, como tá, também está subindo. Mas dá para ver alta maior no RSI, alta menor no gráfico do Bitcoin. O gráfico de 2 horas é bem parecido. Alta maior,
alta menor no Bitcoin, indicando uma divergência de baixa oculta, e no gráfico de 1 hora, devemos atingir a área de sobrecompra nas próximas horas. Por isso, novamente, estou pronto para arriscar capital numa posição vendida aqui, buscando baixa com invalidação simples acima da razão áurea de Fibonacci, caso bombemos direto para a nova máxima histórica. Por isso que ainda estou preparado agora com algumas posições compradas importantes. Claro, se quiser negociar conosco e talvez abrir uma posição vendida aqui, aproveite os bônus grátis usando o segundo link abaixo. Tem KYC, sem VPN e ao se registrar, ganha 10 USDT grátis. Ao depositar, recebe mais 20% de bônus direto na sua conta. Mas agora, obrigado por destruir o botão de curtir.